Eu sofri demais até reconhecer que Jesus morreu na cruz pra me salvar. Eu vivia enganado, sem nenhuma direção, quando Ele estendeu-me a sua mão. Eu quero ver tua glória, sei que vou chegar, para sempre adorando vou estar. Vou cantar no coro dos anjos também, na Nova Jerusalém. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar nesta quarta-feira para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Que Deus contemple o nosso coração, que Ele ouça a nossa oração e que, segundo a sua soberana vontade, segundo o seu soberano amor, Ele nos dê respostas que nos levem para a sua boa, agradável e perfeita vontade em nossa vida. Antes de continuarmos a nossa meditação, eu quero lembrar da nossa agenda de oração, aquela agenda que podemos praticar particularmente. Quero lembrá-lo que os nossos cultos já retornaram a ser presenciais, todos os domingos às 18 horas. Isso vai nos ajudar muito se você fizer a sua inscrição prévia pelo aplicativo. A Escola da Caminhada, às 9h30, presencial no domingo, o IBP Feliz funcionando paralelamente à Escola da Caminhada pela manhã e ao culto às 18 horas. O JAM, o encontro dos adolescentes, acontecendo às sextas-feiras ainda por via virtual. Também os jovens aos domingos às 11 horas pelo Meet. Temos nosso encontro de oração diariamente, segunda, terça, quinta e sexta pelo Meet e quarta-feira aqui pelo YouTube. E agora, dia 17/9, eu quero fazer um convite a você que é homem para participar do nosso primeiro encontro de homens. Sexta-feira, dia 17 de setembro, das 20 às 22 horas. E quero convidar você, minha irmã, que tem marido, filho, irmão, que você incentive que ele participe. Prepare todo o ambiente necessário para ele poder estar aqui às 20 horas e ter um tempo especial. Queremos buscar a vontade de Deus para a nossa vida, para sermos os homens que Deus deseja que sejamos. Então, sexta-feira, 17/9, das 20 às 22 horas, presencial aqui na IBP. E todos os domingos nós estamos celebrando no mês de setembro os 58 anos da IBPark. Ontem, dia 7 de setembro, foi o dia exato que a IBPark completou 58 anos de organização. E durante todo o mês de setembro, vamos a cada domingo fazer alusões a este momento tão especial na vida desta igreja. Eu quero convidar você que me assiste, que participa aqui pelo YouTube, que você venha participar também presencialmente. Se você já se vacinou, já se sente seguro, já tem ido ao shopping, ao cinema, aos restaurantes, aos mercados, está caminhando pela vida, que você também retorne e venha nos fazer uma visita, participar da sua igreja. Nossa oração é para que você possa viver este momento de recomeço, no qual estamos aprendendo a ser novamente uma igreja local, um corpo em Cristo neste local que Deus nos tem plantado. Eu quero convidá-lo a participar conosco. Quero convidá-lo agora a orar para falarmos com Deus e em seguida vamos meditar no Evangelho de João. Mantenha a sua Bíblia aberta para daqui a pouco podermos fazer esta meditação. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de podermos nos unir em oração diante de Ti. Te pedimos a Deus que este tempo seja um tempo especial, em que ouçamos a voz do Teu Espírito, em que sejamos quebrantados pela Tua palavra,
em que sejamos novamente formados à imagem de Jesus Cristo. Ouve a nossa oração a Deus, visita aqueles que estão sofrendo, coloca as tuas mãos curadoras sobre aqueles que estão adoecidos, ó Deus, e especialmente, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo e nos faça, ó Deus, desfrutar da vida abundante que o Senhor nos tem prometido. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Antes da meditação, você vai assistir um vídeo alusivo à nossa campanha nacional de evangelização. Você está convocado a participar conosco. Que Deus te abençoe. Somos a única igreja batista em toda a região da Zona Leste. E o nosso desafio aqui foi apresentar esse Jesus maravilhoso que traz esperança. Quando nós chegamos, a violência aqui era tensa, era muito grande. Diante disso, nós convocamos a igreja que nós encontramos a orar, a buscar a Deus em favor dessa situação, para que o Senhor pudesse nos ajudar também nesse processo. E nós motivamos a igreja a avançar e não a recuar, que a oração mudaria toda a história. E Deus mudou a situação. Diminuiu, toda aquela violência, diminuiu toda aquela situação de medo, de aprisionamento das pessoas. E a igreja pôde ver ali na prática o resultado da oração. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma capela de madeira e aonde ela já estava tendo necessidades de trocar. As paredes já estavam estufando. Enfim, nós desafiamos a igreja a construir uma nova capela e Deus começou a movimentar o povo na questão da contribuição. A igreja não parou de ser uma igreja missionária. O investimento em missões não parou, pelo contrário, ele aumentou e Deus começou a mostrar grandes coisas através disso. A Pamela chegou na igreja num chá de mulheres. Ela vem de uma história de vida bem sofrida e ela estava, na época, morando com o Júnior, estavam morando juntos. E através de um encontro de mulheres foi onde eu conheci a Esperança e tive o prazer de convidar o meu esposo. Eu vim num culto, gostei da Igreja Batista Missionária, voltei no próximo culto, no domingo seguinte, e nisso eu aceitei Jesus através de um abraço que eu recebi e eu senti que foi algo espiritual mesmo, vindo de Deus. E eles começaram a trabalhar, a servir ao Senhor aqui conosco. Hoje eles são líderes da igreja, hoje eles são diáconos aqui na comunidade. Então o Senhor tem nos abençoado porque eles serão novos multiplicadores, novos treinadores e em nome do Senhor Jesus, líderes que levarão a semente do Evangelho até os confins da terra, aqui no Rio Grande do Sul. Deus nos deu um presente de poder ver a igreja num nível maior de fé. Ver eles presenciando tudo isso que Deus está fazendo, eles estão dependendo mais de Deus, aprendendo a depender mais de Deus. Eu sei que nós sabemos que isso é mão do Senhor, Deus tem nos dado líderes abençoados. Hoje, o nosso objetivo é terminar essa capela e fazer com que esse ambiente aqui seja um ambiente ainda mais acolhedor, até porque ela é uma capela maior, onde Deus tem nos mostrado que aqui vai ser um local onde mais pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E por tudo isso, cremos que Jesus Cristo é a única esperança.
Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos para meditar na Palavra de Deus. Hoje eu quero lembrar aquilo que várias personagens dentro do Evangelho de João vão falando a respeito de Jesus, o testemunho que elas dão a respeito de Jesus. A nossa meditação nesta noite vai ser em torno da pessoa de Jesus. E nós nos reunimos para meditar na Palavra de Deus que testemunha, que fala, que nos testifica a respeito de Jesus. É importante lembrar que dentro do Evangelho de João, lá no capítulo 17, os próprios discípulos reconhecem que a palavra de Jesus é a verdade. Ou o salmista, no Salmo 119:11, que diz: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu tenho as tuas palavras de coração, decoradas, de coração, para não pecar contra ti. Ou ainda, o salmista, no Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso é tão importante meditar na palavra de Deus. Ela que nos fala a respeito da verdade, a respeito de nós, a respeito de Deus e a respeito dos seus planos para nós. Os planos de Deus passam pela pessoa de Jesus Cristo. Podemos entender que a palavra de Deus, desde o início, é um testemunho deste Deus amoroso em busca da sua humanidade perdida, daqueles a quem Ele criou e amou e deu de si mesmo a eles, mas que o rejeitaram, que se afastaram dele. E a partir daquele primeiro casal, todos nós nos desviamos da busca de Deus, nos desviamos da comunhão com Deus. A palavra de Deus fala sobre exatamente isto, sobre como este Deus amoroso vem ao encontro do ser humano, se transforma num ser humano, se encarna como ser humano para poder voltar a ter comunhão com Ele. É interessante que vários personagens bíblicos vão falando a respeito do que tem com Jesus. Nós encontramos bem no início deste evangelho, por isso mantenha sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Logo no primeiro capítulo nós encontramos aquele que é conhecido como João Batista, o João que batizava. E ele diz assim: eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João dá esse testemunho. Aquele sobre quem desceu o Espírito Santo e permaneceu, este é o Filho de Deus. Nós encontramos também um dos seus primeiros discípulos, Natanael, que foi reconhecido por Jesus ali no versículo 49 deste primeiro capítulo, que diz assim: Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael tinha esta consciência diante de Jesus, da pessoa de Jesus, que ele estava diante do Filho de Deus. E o Filho de Deus que havia sido prometido em aliança como descendente de Davi, o rei de Israel, tão desejado, tão esperado por aquela nação. A própria mãe de Jesus também testemunha a seu respeito. Nos versículos de 1 a 5, diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais:
façam tudo o que ele lhes mandar. Diante das necessidades daquele primeiro casal, a mãe de Jesus fala a todos: façam o que Jesus mandar, sigam as suas orientações, sigam a sua palavra. Nós encontramos também uma outra personagem, Nicodemos, um homem religioso, conhecedor da lei, do partido dos fariseus dentro do judaísmo, que é um homem que, diante dos discursos, dos ensinos de Jesus, vai procurá-lo à noite e questiona Jesus. Que história é essa de nascer de novo? E ele aborda Jesus da seguinte maneira: mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O próprio Nicodemos, diante de toda a sua religiosidade, diante de todo o seu conhecimento, reconhece que está diante de alguém diferente. Jesus não é alguém comum, mas, como ele diz, somente alguém com quem Deus está pode fazer o que tu fazes. Também encontramos logo em seguida Jesus abordando uma mulher samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos, que era um povo já mestiçado e desconsiderado pelos judeus, e também não falariam com uma mulher que também não era comum naquela sociedade, naquela cultura. Mas Jesus quebra todos os protocolos ao abordar uma mulher e samaritana. E nessa conversa com esta mulher, Jesus demonstra que conhece a sua vida, que sabe dos seus anseios, das suas lutas, das suas dificuldades. E é esta mulher que também dá um testemunho a respeito deste encontro que ela tem com Jesus, ao dizer assim: vejo que tu és profeta. Aos samaritanos, ela disse, e esta mulher é aquela que, diante do que Jesus revela a respeito da sua vida, revela a verdade a respeito dela, ela vai falar com os outros habitantes do seu vilarejo, e ela diz a eles o seguinte: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura este não é o Cristo, aquele prometido pelo próprio Deus, que viria em nome de Deus e que faria as obras de Deus? Mas aqueles homens que foram trazidos até Jesus pelo testemunho da mulher samaritana também conversaram com Jesus e, diante do que ouviram de Jesus, reconheceram que estavam diante de alguém diferente. E aí a palavra de Deus diz que os próprios samaritanos concluíram as suas próprias conclusões a respeito de Jesus, dizendo: sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o escolhido de Deus, o Salvador do mundo. Este foi o testemunho que estes outros habitantes daquele vilarejo disseram a respeito de Jesus. E se você caminhar um pouco mais até o capítulo 11 do Evangelho de João, nós vamos encontrar aquela família passando por um momento tão doloroso do luto do seu irmão. Quando Jesus chega e Marta o aborda, conversa com Jesus a respeito da morte de seu irmão, porque eles haviam chamado Jesus quando Lázaro ainda estava doente. Jesus se demora a vir e quando chega, Lázaro já morreu e está sepultado há 4 dias. E Marta então aborda Jesus: Jesus, o senhor tinha que ter chegado antes. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus tenta confortar o coração de Marta, dizendo: olha, ele vai ressuscitar, ele vai viver, a vida vai ultrapassar e vai vencer a morte. Mas Marta diz assim: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E Jesus ainda não havia sequer ressuscitado seu irmão. Mas esta verdade a respeito de Jesus, porque eles caminhavam com Jesus, conheciam Jesus, e o testemunho que eles têm para dar de Jesus, apesar do luto que estavam enfrentando, é de que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E mais à frente ainda no Evangelho de João, já no finalzinho do Evangelho de João, encontramos os seus discípulos em luta
com a sua humanidade, com as suas limitações, com as suas fraquezas humanas. E quando Jesus foi morto, ou melhor, quando Jesus foi preso, seus discípulos fugiram com medo. Pedro vai mais próximo do julgamento de Jesus, mas o nega por 3 vezes naquela noite. E depois que Jesus é sepultado, todos ficam temerosos, escondidos dentro de casa, pretendendo inclusive voltar àquela vida antiga que tinham antes de ter este encontro com Jesus. Jesus aparece a eles, ressurreto, mas Tomé não está com eles naquela primeira ocasião. E quando estão finalmente todos reunidos, Jesus aparece novamente para curar a incredulidade, especialmente de Tomé. E quando Tomé, que havia dito assim, se eu não puder tocar nos cravos, nas feridas das mãos de Jesus, no seu lado que foi também ferido, eu não vou poder crer. Jesus aparece exatamente para isso. Tomé, eis aqui as minhas mãos, toca nas minhas mãos, toca no meu lado, para que você creia, para que a sua incredulidade seja finalmente vencida. E a Bíblia não diz se Tomé tocou ou não, mas diz que Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. É assim que estas personagens da Bíblia vão testemunhando a respeito de Jesus. E o próprio João, que escreveu este evangelho, lá no finalzinho do evangelho, já concluindo tudo que ele havia guardado a respeito de Jesus, diz assim, Jesus operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais, milagres, coisas que ele fez que atestavam que ele de fato era o Filho de Deus. Ele realizou então diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Você vê aqui, então, diversas personagens dando o seu testemunho a respeito de Jesus, que ele é o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, para que as pessoas que crescem nele pudessem ter vida e vida eterna em seu nome. Mas nós temos também o testemunho que o próprio Cristo deu a respeito de si, que ele fazia questão que as pessoas compreendessem a seu respeito. Jesus, num discurso a respeito da busca das pessoas por ele, e havia uma multidão que havia sido alimentada, Jesus havia multiplicado os pães, e essa multidão alimentada continua buscando Jesus porque precisava saciar a sua fome de uma maneira tão simples, milagrosa. Jesus vai cortando o pão e multiplicando este pão e todos saem saciados. Jesus diz, este pão não é suficiente, vocês estão sempre precisando de mais. E ele diz a respeito de si mesmo, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que vai saciar a sua fome espiritual, a sua fome existencial. É assim que Jesus se apresenta. Eu sou o pão da vida, eu sou o alimento espiritual que de fato vai saciar a sua fome. Ele também afirma, diante da religiosidade das pessoas, daqueles que cobravam de Jesus um milagre para poderem crer, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que desvenda os olhos de vocês que estão cegos e que não conseguem perceber diante de quem estão. Veja que Marta diz assim, olha, mesmo diante da morte de seu irmão, ela fala, eu sei que tu és o Cristo. Eu conheço, eu tenho caminhado contigo, eu sei com quem eu estou falando. Mas aquelas pessoas que questionavam Jesus não conseguiam perceber isso. Ele diz, olha, eu sou a luz do mundo. Vocês precisam permitir que esta luz abra os seus olhos, clareie os seus olhos. E ele diz àquelas pessoas, olha, vocês são de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo.
Vocês precisam aprender isso, compreender isso, finalmente enxergar esta verdade espiritual a respeito do próprio Cristo. E aí ele vai falar também no capítulo 10 a respeito deste caminho que ele abre para termos este contato com Deus, para voltarmos a ter a comunhão com Deus, quando ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Salvo da sua incredulidade, salvo da sua cegueira espiritual, salvo desta vida sem sentido, sem perspectiva do futuro, salvo de uma vida sem os cuidados paternais de Deus. Jesus ainda vai se apresentar no capítulo 10 dizendo assim: eu sou o bom pastor, eu sou aquele cuidador que é bom. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus está dizendo que ele é aquele que cuida com zelo das suas ovelhas, que gasta a sua existência pelas suas ovelhas. Que testemunho tremendo o de Jesus a respeito de como ele vai cuidar de nós. E para todo sempre, porque ele também é quem afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra ou ainda que esteja morto, viverá. Esta é a palavra de Jesus a respeito de si. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta pela qual vocês vão poder ser salvos, eu sou aquele que cuida de vocês por toda a eternidade, porque eu sou a ressurreição e a vida. É assim que Jesus se apresenta a nós. E você acha que estas pessoas estavam certas a respeito de Jesus, do testemunho que davam a respeito de Jesus? Jesus teve muitas pessoas que estavam muito próximas dele, mas que não tinham compreensão plena de quem ele era. Lá no capítulo 13 ele diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. É assim que a gente vai caminhar com Jesus daqui para frente. Aquele que sacia a nossa fome espiritual, aquele que desvenda aos nossos olhos a nossa realidade espiritual, aquele que se apresenta como o caminho para o retorno à comunhão com Deus, aquele que vai cuidar da nossa vida e vai garantir a nossa eternidade de comunhão com Deus, é Ele que é o nosso Mestre e Senhor, que vai nos conduzir no caminho certo. E é assim que Ele se apresenta aos seus discípulos, quando estava próximo de partir deste mundo, de ser crucificado, para que houvesse salvação, para que pudesse se tornar efetiva novamente esse relacionamento com Deus. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o único caminho de retorno ao Pai. Quando Jesus prega, muitas pessoas têm dúvidas ainda a respeito de Jesus. Por isso é preciso ir a Jesus para ter os seus olhos desvendados. Jesus dá a oportunidade a cada um de se aproximar dele, de o seguir, de experimentar a vida, a luz, a ressurreição na sua própria vida, o poder e o cuidado dele. Jesus pregou a necessidade de fazermos dele o nosso Mestre e Senhor, de compreendermos que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E muitas pessoas ficaram escandalizadas com isso, ficaram ofendidas com esse tipo de afirmação de Jesus. Mas Jesus é quem pergunta para os seus discípulos: olha, alguns se escandalizaram, alguns foram embora, alguns não creram. Vocês também querem ir junto com eles? E aí nós temos o testemunho de Simão, de Pedro, aquele que tinha uma palavra objetiva, muito clara, muito rápida, e provavelmente acabava falando em nome dos discípulos. É ele que afirma assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna,
e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que coisa tremenda! Simão entendeu plenamente quem era Jesus. E por mais que haja vozes nos falando a respeito de outros caminhos, só Jesus é o Cristo. Muitos acham que Jesus é um grande filósofo, um grande sábio, mais um profeta como muitos outros, mas na verdade que só Jesus é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo para ser o nosso Salvador. Há uma música antiga que dizia assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até, mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor, e é preciso hoje que se fale. Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e permitir que este Jesus venha fazer morada em sua vida, venha ser o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Mestre. Fecha os teus olhos onde você está, fala com Deus nesta hora e pede: Senhor, vem morar em meu coração. Deus querido, nós te agradecemos, porque Jesus é a prova do teu amor para conosco. E nós te pedimos nesta hora, Deus, cada pessoa que tem me ouvido neste momento, que ela possa ter o seu coração aberto para receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Que o teu Santo Espírito desvende aos olhos desta pessoa o Jesus que salva, o Jesus que é Filho de Deus, o Jesus que é o próprio Deus, vindo ao mundo, morrer na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter salvação em Cristo. Nós oramos gratos desde já, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Jesus faça morada no seu coração, que Ele seja o seu Salvador, o seu Mestre e o seu Senhor por toda a eternidade. E até a próxima quarta-feira. Que Deus te abençoe. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.